Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para conversar um pouquinho com algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre a viagem, sobre, que eu não falei ainda sobre isso, né? Como que foi e tudo mais, e um pouco do que eu tô achando aqui do Brasil. Sobre a viagem, como eu já mostrei pra vocês, já falei pra vocês, né, que foi bem longa, assim, né? Foi tudo ok, foi legal e tal. A única coisa foi que quando eu comprei minha passagem, né, eu ia ir numa data e no fim eu troquei a data. E daí tem a tal da comida para criança, né, que a gente pode solicitar quando a gente compra passagem lá na agência. E da agência faz o pedido pra gente, da comida de criança, no caso Etihad, né. Eu não sei se para as outras tem, como é que funciona, mas eu tô falando da Etihad, tá bom? Então da Etihad é assim, a gente pede a comida, a gente pode solicitar a comida de criança, e daí eles incluem uma comida diferenciada para criança. Como eu fui antes da data prevista, né, mudei a data, a moça lá da agência ela acabou esquecendo de solicitar a comida, né, o pedido da comida de criança. Então quando chegou no avião eu fiquei assim, né, pensando, cadê a comida da Lana? Eles entregavam a minha comida normal e a comida normal, assim, de uma pessoa adulta pra criança, pra Lana também. Aí eu perguntei lá, né, dei uma enrolada, porque até chegar aqui em São Paulo ninguém falava português, né? Não, aliás, minto. No segundo avião, de Abu Dhabi até Guarulhos, tinha alguns comissários que falavam em português de Portugal. E tinha uma brasileira também. Só que é difícil a gente conseguir falar com eles, só se a gente pedir. Só que como eu não gosto, sou uma pessoa que não gosto de ficar pedindo, de ficar incomodando. Então eu sou assim, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar incomodando, nem ficar chamando ninguém. Então eu tento ali usar o meu inglês, né, do meu jeito. Inglês de índio. Então daí eu consegui me comunicar e tal, e daí depois o moço que falava em português, né, português de Portugal, ele conversou comigo, falou, né, eu disse pra ele que eu tinha pedido, né, só que daí ele olhou na lista e não tinha nenhuma solicitação pra Lana, de comida infantil pra Lana, né, de alimento, sei lá como é que fala, enfim. Aí depois eu entrei em contato com a moça da agência, mandei um e-mail pra ela e ela me disse que como eu tinha mudado, ela acabou esquecendo de fazer a solicitação novamente. Ela pediu desculpas e tudo mais e ela disse que na volta, no retorno, ela vai consertar, vai arrumar esse erro. E daí a Lana vai, né? Daí quando eu estiver voltando eu também vou gravar, vou mostrar pra vocês algumas coisas a mais, né? Mais detalhadamente, assim, melhorzinho. Tem algumas coisas que eu fiquei muito nervosa no voo com a Lana pela primeira vez. Tem muito medo de avião, né? Não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu morro de medo de avião. Mas então daí, como eu tava muito nervosa, às vezes eu não consegui gravar muito bem algumas coisas, assim, né? As comidas todas, assim, e tal. Mas na volta agora eu já tô mais treinada. Aí eu já mostro melhor pra vocês as coisas. Então esse foi o único porém, assim, né, da história. E teve também, assim, mas que não me afetou em nada, assim, né. Mas o que eu reparei, assim, é que tem bastante aeromoças, comissárias de bordo, seria, na verdade, né, agora, hoje em dia, que são meio, assim, grossas, sabe, são meio grosseiras, assim, com as pessoas. Elas são meio grosseiras, assim, mas eu vi que foi com outras pessoas, era um bando, assim, de moleque, sei lá, não sei se era moleque. Eram uns homens meio baderneiros, assim, né, que eu não sei nem que nacionalidade, qual nacionalidade deles, eles falavam outra língua, eu não sei qual é. Aí ela chamava bastante a atenção deles, pelo que eu percebi, assim, o rosto dela e tal. E até alguns momentos também, quando ela passou pra me atender, ela meio que parecia que não tava de saco cheio e não queria estar ali, sabe? Foi a impressão que eu tive. Mas isso não me afetou em nada, tranquila, eu não tenho problema com isso, o problema é dele, se ela tá daquele jeito, né, o emprego é dela, né, depois se alguém reclamar, eu no caso eu não reclamo dessas coisas, mas depois se alguém reclamar, quem vai ter que, né, arcar com as consequências é ela, então pra mim, né, sou uma pessoa zen, tranquilo, não tem muito disso. Mas fora isso, foi tudo bem, assim, foi muito cansativo. No primeiro avião, a Lana, ela dormiu praticamente o avião não, a viagem toda, o voo todo, né. Ela não comeu muito, porque a Lana, quando tá, assim, em situação diferente, uma situação muito diferente, que ela nunca teve também, e a sensação também de estar viajando, voando no avião também não é muito boa, assim, sabe? É meio ruim, assim, não sei explicar pra vocês, mas não é boa, não é muito confortável, assim. Então ela se sentiu meio mal, assim, não quis comer quase nada. A comida, ela não comeu nenhuma vez da comida. Ela tomou mais mamadeira, assim, algumas vezes. E no aeroporto, em Abu Dhabi, ela comeu um pouquinho de bolachinha. Antes de viajar também ela comeu bastante, né? Eu já deixei ela bem alimentada antes, né? Porque eu sabia que ela poderia, né, ter esse comportamento de não querer comer as coisas. Então eu já deixei ela bem preparada e tal.
Não me preocupei muito, assim, claro que a gente fica preocupada, mas não fiquei assim, nervos por causa disso, porque eu sei que quando ela chegasse aqui ela ia melhorar, ia comer um pouquinho mais e tal. Daí então, em Abu Dhabi foi desse jeito, né? Ela já comeu um pouquinho, tomou um suquinho de maçã e tal, né? Que eu dei pra ela. E no avião também ela tomava suco só, né? Mas comida ela não quis comer nenhuma vez. No segundo voo, ela ficou um pouquinho mais mal, então, assim, mais malzinha, assim, mais desconfortável, mas ela ficou mais tempo acordada. E a mesma coisa do outro, ela não quis comer muito, né? Foi assim, o segundo voo foi o pior, assim. E na hora de descer e na hora de subir ela passou um pouquinho mal, mas na hora de descer foi pior, porque ela ficou com a boca branca, assim, sabe? Então eu me assustei um pouco, mas eu mantive a calma. E logo que a gente saiu do avião, assim, ela melhorou, assim, depois voltou ao normal, né? Só ficou meio... tava, assim, tristinha, caidinha, porque é uma situação muito diferente pra ela, ela nunca passou por isso. E é um pouco estressante, muito cansativo também. Então, pra ela foi bem complicado também, né? Então, eu entendo ela. Então, eu fiquei mais tranquila, assim, não fiquei muito neurótica, assim, com ela. Deixei ela mais em paz, vamos dizer assim. Não fiquei insistindo nada, assim, com ela, sabe? Deixei ela mais tranquila. Muitas pessoas me perguntaram se em Abu Dhabi dá pra tomar banho. Sim, lá em Abu Dhabi tem um banheirinho que a gente toma banho, pode tomar banho lá. Eu não tomei banho, mas eu ouvi o barulho do chuveiro e tal, porque ela não tava muito estressada e eu não queria deixar ela mais estressada. Então talvez com muita gente lá dentro do banheiro, muito barulho, talvez ela teria ficado muito mais estressada. Então eu preferi deixar ela dormindo, quietinha e tal. Ela ficou brincando com os brinquedinhos dela, como eu mostrei pra vocês no vídeo aí da viagem, ela brincando nos bancos lá. Então foi desse jeito que ela ficou mais tranquila, né? Mas sim, Abu Dhabi pode tomar banho, tá? Se eu não me engano é gratuito, não tenho certeza, mas pelo que eu vi, pelo que eu dei uma pesquisada antes da viagem, é gratuito, né? A gente pode tomar banho lá, só tem que levar as coisas, né? Sua roupa, sua toalha, shampoo, sabonete. Pelo que eu pesquisei pelo Google é isso, né? Tu tem que levar tuas coisas e tal, e lá tu pode tomar teu banho tranquilamente. Outra coisa também é que eu troquei de mala, né? Acho que algumas pessoas notaram que eu troquei de mala de mão e eu me arrependo profundamente disso. É porque eu me confundi na hora, eu tava tão ansiosa, acho, pra vir, que eu confundi sobre o peso da mala. Se não me engano, era 7 quilos na mala de mão minha e 7 quilos na mala de mão da Lana. Só que eu tava contando só uma mala de mão, só uma, como se fosse só a minha e ela não tivesse. E eu esqueci desse detalhe que ela também poderia. Então eu poderia fazer uma mala de mão só, mais pesadinho, que não ia ter problema. E eu poderia ter levado aquela de rodinha, só que aquela mala de rodinha, ela é muito pesada e tava passando, tava dando 10 quilos. E eu, ai meu Deus, tá dando 10 quilos, só pode 7 quilos. E eu comecei a esvaziar e não cabia, e só ficou um livro lá dentro e mesmo assim ela ficou pesada, porque aquela mala é antiguinha assim, então ela já ficava passando, ficava 8 quilos e não tinha jeito. Aí eu falei, vou trocar de mala de mão, vou pegar de aquela outra rosa. É uma rosinha assim de lado, sabe, transversal assim, que é uma mala bem grande. E daí lá eu coloquei algumas coisas e na mala, na mochila mesmo, de costas, eu coloquei o meu notebook e os documentos, coisas assim. E na mala de mão eu coloquei aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Na mesma mala preta eu coloquei naquela mala rosa, só troquei a mala mesmo. Mas era o casaquinho, roupinha, fralda, mamadeira, mamadeira de suco, leite, o cobertorzinho também, que ajudou bastante na hora dela dormir, que eu apoiei ela bem assim, né? Isso também é uma coisa, assim, interessante de levar, um travesseirinho e um cobertorzinho a mais, assim, que daí a gente pode ajeitar melhor a criança pra dormir, né? Eu acho que vocês viram como mais ou menos eu ajeitei a Lana. Eu peguei o meu travesseiro, aqueles que eles dão no avião mesmo, e o dela botei por baixo, assim, pra ela ficar dormindo escorada, que foi o jeito que ela dormiu por mais tempo. Mas então eu me arrependi muito de ter mudado de mala, né? Eu deveria ter levado a mala de carrinho, porque quando eu cheguei no aeroporto foi muito difícil, porque pra sair do avião até chegar lá na entrada do aeroporto pra pegar um carrinho pra criança, isso foi em Abu Dhabi. Lá do Japão até a entrada do avião, eu fiquei com um carrinho do aeroporto, assim, de criança, porque lá não tem, né? De bebê, assim. E fiquei com a mala lá, tudo ficou bem tranquilo. Aí entrei no avião e tal, né? Foi tranquilo. Aí em Abu Dhabi eu desci. Só que daí até do avião até pegar o carrinho lá dentro do aeroporto, então foi bem complicadinho, porque a mala tava pesada. Então o corredor do avião ele é muito estreito e foi muito difícil de passar com a Lana no colo, mochila e mais a mala enorme aqui do lado. Foi muito difícil mesmo. Se bem que talvez até com a mala de carrinho, né, de mão, assim, né, aquela com rodinha, talvez
ficasse difícil por ser meio apertado e tal, mas eu acho que teria facilitado na hora de andar dentro do aeroporto também, né? Só que daí quando a gente chega no aeroporto na Abu Dhabi, lá na entrada um pouquinho, assim, andando um pouquinho, né, já encontra carrinho pra criança, assim, pra gente colocar a criança, a gente pendura as malas no carrinho e vai ser feliz, né? E vai esperar as 4 horas, porque pra mim foram 4 horas de conexão, né, depende aí do voo. Tem gente que eu já ouvi dizer que quando para na China, quando passa na China e depois vai pra Abu Dhabi, aí parece que é 1 hora ou 2 de conexão, uma coisa assim, mas aí seria uma coisa muito louca. Eu prefiro esperar 4 horas do que já ter que sair voando, correndo pra pegar o avião e capacidade de perder o voo, né? Porque é meio complicado. Mas não é muito grande, assim. Eu não andei na parte do Duty Free lá, na parte do... Enfim, da loja lá que a gente compra as coisas, né? Eu não andei lá porque eu tava preocupada em me perder e como eu tava falando, eu não tava, né? Já tava meio assim... um pouco estressada, não estressada de braba, assim, mas tipo, eu já tava, né, nervosa, assim, e tal, né, então eu preferi ficar quietinha, sentada, e dentro do aeroporto de Abu Dhabi tava muito frio, sem mentira pra vocês, eu sei que lá, tipo, é deserto, vamos dizer assim, né, bem deserto, mas a temperatura lá é muito alta, né, só que dentro do aeroporto tava muito frio mesmo, parecia que a gente tava dentro de uma geladeirinha, assim, sabe? Aí eu tive que botar casaco em mim, enchi a lana com os casacos que eu tinha levado. E mais o cobertor ainda coloquei por cima dela, ela tava gelada, tava frio. Então foi bem complicado. Mas lá dentro é muito frio, assim. E na parte do Duty Free que eu vi é bem grande, assim, dá pra andar lá. Mas na parte onde tem ali, onde eu peguei pelo menos a parte da conexão, onde tem uns banheiros, tem chuveiro, tudo é pequenininho ali, dá pra se achar. Mas tem a parte de cima, eu fiquei na parte de baixo. Eu não sei, né, onde que é cada lugar. Eu tô falando o que eu passei, a minha experiência que eu passei naquele dia. Pode, de repente, pra vocês que estão vendo, que vão viajar, pode ser um outro portão de embarque, né, não sei. Mas então, daí tudo certo, aí depois quando eu fui embarcar lá pra Guarulhos, né, aí teve que pegar um ônibusinho, o ônibusinho levou até o avião, e daí essa foi outra parte complicada, porque daí o carrinho do bebê tem que ficar ali no portão, não pode sair com a gente, então tem que pegar a Lana no colo, porque a Lana também, em situações assim que tem muita aglomeração de pessoas, muitas pessoas na volta, assim, muita agitação, ela não anda no chão. Só se for com o pai, ou se tiver minha mãe, ou se tiver o avô dela junto, sabe? Então daí ela anda assim, tranquila no chão. E se não tiver muita gente em cima também. Só que quando é assim, por exemplo, aquela aglomeração de pessoas pra entrar dentro do ônibus, ela não anda no chão, é muito difícil. Ela se joga e fica lá até a gente pegar ela. Então, como não tem jeito, eu peguei ela no colo, né? Peguei, entrei tudo no avião, meu já tava com o ombro todo dolorido, o braço doendo demais, já porque ela já tá bem pesada e tal, e as costas também muito doloridas. Então tá, daí entrei no avião, tudo mais, meio complicado, né? Naquele aperto, entrando lá, tal, bem difícil, gravando tudo ao mesmo tempo, né? Pra vocês verem como eu sou boazinha com vocês, ainda gravei eu andando dentro daquele avião apertado, cheio de mala e colando no colo. Por isso que ficou tudo meio torto assim, né? Mas deu pra vocês verem um pouquinho por dentro do avião como é que era, né? Esquece que era a minha intenção. Quem sabe agora na volta eu consigo gravar melhor, né? Porque daí eu já vou mais preparada, não vou talvez levar muita coisa, nem a mala grande de mão daquele jeito. Eu vou pensar num jeito pra mudar e pra mim não ficar muito, né, cheio de coisas nas mãos. Chegando em Guarulhos, que foi a pior parte pra mim. Pois é. Porque quando eu cheguei lá, a gente tem que passar. Logo a gente mostra o passaporte e tal, aquele papelzinho que a gente tem que apresentar e tudo mais, né? Então foi a parte mais complicada, porque quando eu desci, e pra descer lá do portão de embarque até esse lugar de mostrar o passaporte, é longe. Pra mim, pelo menos, que eu tava podre de cansada, com muita dor nos braços, com dor nas costas, dor no ombro, dor em tudo. Era muito longe. Tem as esteirinhas e tal pra andar, só que eu não andei nas esteirinhas porque eu fui procurar carrinho, e eu não encontrei carrinho em nenhum lugar. Não tinha carrinho pra criança, pra bebê, lá não tinha. Tinha se eu tivesse levado da Lana, né? Lógico, que a Lana não tem, então eu não levei. Mas não tinha aqueles que a gente pega emprestado na entrada, assim, quando a gente sai do portão de embarque, onde todos os aeroportos tinham que ter. Em Guarulhos não tinha. Eu fiquei muito, assim, braba, fiquei muito estressada naquela hora, porque eu tava muito cansada e a Lana não queria andar no chão. Se eu botasse ela no chão, ela ficava chorando. Então ela queria ficar no meu colo. Sério, teve uma hora com muita vontade de chorar. Começou meu olho cheio de lágrimas, assim, e tentei, nossa, muita vontade de chorar. Lá em Abu Dhabi, algumas pessoas até, né, tentaram perguntar se eu queria ajuda, só que como eu disse pra vocês, eu não sou uma pessoa que gosta de incomodar, então eu sofri mesmo, porque eu errei também, então eu tava ali com as coisas, eu tinha que levar, porque eu errei, eu devia ter pensado melhor, né, enfim. Aí eu nem quis ajuda de ninguém, eu falei, não, obrigada, eu consigo, né, não tem problema, eu já tô acostumada.
né? Mas eu me arrependo disso, me arrependo, de verdade. Se alguém oferecer ajuda pra vocês, aceitem. Não sejam bobos como eu. Enfim. Então daí, lá em Guarulhos foi desse jeito. Teve uma hora assim que eu tava tão cansada, eu não achava o tal do carrinho, e andava e não chegava em lugar nenhum. E daí, quando eu cheguei lá, eu já tava pensando nas malas, meu Deus, como que eu vou fazer pra pegar as malas? Porque eu levei 4 malas, eu levei 2 de favor, né, e outras 2 eram minhas. Então, só que 2 cabiam num carrinho e 2 cabiam em outro carrinho. Não tinha como eu, né, carregar tudo num carrinho só, não tinha como montar tudo assim. E tava muito pesada as malas, e eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer com essas malas? Como que eu vou fazer com essas malas? E daí foi chegando, assim, eu com a Lana já toda dolorida, não aguentando mais, assim, meu braço já tava tremendo, sabe? Porque eu não tô exagerando, tô falando verdade pra vocês, meu braço já tava tremendo, assim, sabe? Me deu uma vontade de chorar tão forte, mas eu segurei, eu engoli, porque eu tava muito brava, eu engoli o choro. Aí tá, daí cheguei na parte lá de passei o passaporte, tudo certo. Perguntei se não tinha o tal do carrinho, não tinha em lugar nenhum o carrinho, não achei em lugar nenhum o carrinho de bebê, não tinha mesmo. Aí depois eu peguei 2 carrinhos, com a Lana no colo, 2 carrinhos, aqueles de pegar mala, pra quem conhece sabe o que eu tô falando. Mais a minha mochila, aí eu botei minha mochila no carrinho e a mala de mão na outra, só que eu tava com medo, né, porque eu cheguei no Brasil, né. Fiquei com medo, todo mundo falou pra mim ter cuidado. Fiquei meio neurótica com esse assunto. Aí tá, fui pegar as malas, aí me ajudaram, graças a Deus, dessa vez eu aceitei ajuda porque eu não tava mais aguentando. Porque as malas também estavam muito pesadas, não tinha como eu pegar sozinha as malas. E daí eu peguei esses 2 carrinhos, daí veio a pessoa lá e era um homem, não sei quem era, não tinha visto no voo, ele pegou, me ajudou, acho que era americano, nem sei. Eu sei que ele pegou pra mim as malas, colocou, né, quando veio vindo as malas, ele colocou. E isso porque ele viu que eu tava com muita dificuldade, demorou muito pra ele me ajudar, pra ele perceber que eu tava precisando de ajuda, pelo menos. Porque eu coloquei a Lana no carrinho sentada e ela queria deitar no chão, ela tava muito cansada, ela se atirava no chão. Assim, ela queria ficar só no meu colo, então ela se jogava de barriga mesmo no chão pra deitar no chão. Ela não queria ficar sentada, eu botava ela no chão perto dos carrinhos sentada, ela não sentava. Botava ela em cima do carrinho, perto da mala de mão dela, ela se jogava em cima do carrinho assim, caindo. Ela poderia se machucar, então, né, fiquei preocupada e tal. E daí ela tava chorando, já choramingando muito. E daí a moça lá também me ajudou e o outro rapaz, esse americano, perguntou se eu queria ajuda e tal. E eles me ajudaram, daí botaram as malas e tudo pra mim. E daí depois veio essa outra moça, na hora de empurrar os carrinhos, ela viu que não ia ter como. Ela perguntou se eu queria ajuda, daí acho que como ela tava esperando as malas dela ainda, já estava com as minhas malas, então ela chamou um rapaz pra mim do aeroporto e o rapaz lá vendo toda a situação e nem pra perguntar se eu queria ajuda ou nem veio, né? Porque ele já trabalha no aeroporto. A obrigação dele seria ele vir e dizer, vamos que eu te ajudo, né? Tá vendo que eu tô lá com a criança no colo, não querendo ficar no chão, com 2 carrinhos. Não tinha como empurrar aqueles 2 carrinhos super pesados com a Lana no colo, não tinha como. E aí essa moça, ela, não sei o nome da moça também, então ela pegou e chamou ele veio me ajudar daí, né? Daí me levou lá, até lá onde tava o pai do Hideki, né? O meu sogro e a minha cunhada estavam lá me esperando. E daí, né, aí deu um alívio, né, daí eu fiquei mais aliviada, mas eu tava toda suada, eu já tava suada, tremendo, com muita dor. Sabe quando a gente tá muito cansada, a gente nem sente na hora? Eu fui sentir mesmo a dor depois, na hora de dormir, porque eu apaguei, simplesmente cheguei lá, casa na sogra, comi, né, conversei, né, matei um pouco da saudade deles, né, e daí eu tomei banho, gostoso, a Lana também. Quando a Lana chegou pra tomar banho, gente, a Lana ama tomar banho, sem mentira, ela ama tomar banho demais. Ela ficou tão feliz, foi muito engraçado que ela dava risada no banho, era muito engraçado, ela ficou tão feliz, tão aliviada, eu acho, tadinha, que dela foi a hora que assim que ela se libertou, sabe, que ela ficou bem. Depois ela andava pra lá pra cá na casa lá da avó dela, e a gente dormiu super confortável, né. Também eu acho que mesmo se eu dormisse numa cama de... Coitada da sogra, desculpa aí, sogra, essa vez. Mas acho que mesmo se eu dormisse em cima de uma cama de pregos, eu acho que eu dormiria muito melhor. Ia ser a melhor noite da minha vida, eu acho, mesmo dormir numa cama de pregos. Porque olha, o cansaço que eu estava não é brinquedo. Não é brinquedo. Um cansaço, um sono. Eu sei que a Lana dormiu rapidinho também. Ela deitou, apagou, tomou uma madeira e dormiu. E eu peguei, olha, eu que não vou ficar aqui de boba, né? Peguei, pá, dormi na hora. Assim, é só fechar o olho e dormir. Já era.